Tá bom, hein? Aí começamos de Gilmarzinho? Sim. Vamos lá? Renata Lopretti, vai. Ministro, eu acho que a gente pode procurar os endereços do caso Master, onde quer que a gente queira, e o papel da imprensa é procurar em todos os lugares possíveis. Mas me parece que caiu no colo do noticiário, do público, a participação, o envolvimento de ministros do Supremo com Daniel Vorcaro. Então não é assim que saiu uma ideia da nossa cabeça. Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Pausa. Tá querendo... É que assim, doutor, excelentíssimo Gilmar Mendes, não sei se o senhor sabe, mas os senhores fazem questão de televisionar cada voto de vocês. Teve voto de 12 horas. Teve voto de 12 horas pra TV. Ô, pessoal, ó, minha vez aqui, ó. Holofotes, ó. Olha, você quer o quê, cara? Você quer que as pessoas não falem de um contrato de 129 milhões de reais da esposa de um ministro supremo? Você quer que não fale disso? Você quer que não fale do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, cuja mensagem pro filho é: esqueça críticas ao Gilmar. Não, ninguém pode falar disso, né? Ninguém pode falar que o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, só é candidato, só está livre porque o senhor travou um processo dele. Aí não, agora tem... Não, ninguém é especialista. Só que ninguém é tonto o suficiente para achar que tudo está sendo feito de forma republicana. É só isso. Vai lá, deixa eu ver o resto. Ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vorcaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa... Uma salva de palmas para Renata Lopretti. Não, puta que pariu, ó. Nossa, olha, ó, meus parabéns, tá? Meus parabéns, vai lá. Pergunta? Não, é legítimo que se faça pergunta e que se esclareça e que as pessoas respondam. Veja que no ano passado eu propus que o tribunal discutisse os penduricalhos. Propus ao atual presidente Fachin, que antes era apenas presidente eleito. Isso demorou para ser feito. Acho que já deveríamos ter feito até anteriormente. Por que retardamos tanto? Por razões as mais diversas. É difícil agora explicar, e você não me daria tempo. A questão da política interna do próprio tribunal, os erros que se cometeram. Eu venho defendendo um pacto republicano. Falei isso com o Fachin. Pausa. É preciso que nós... Nossa, você viu que ele... você viu que é a resposta de um político isso daí, não é a resposta de um jurista. O cara foi lá lá pro penduricalho, porque eu pautei aqui a quebra dos penduricalhos. Cara, o que você tá fazendo em defesa política da sua atuação? Parece que você tá pedindo voto. Não, responde a pergunta. A pergunta é, cara, você acha que tá certo o Alexandre de Moraes falar: opa, a delação do Mauro Cid tá tudo certo, agora a delação do Vorcaro não tá? As pessoas não podem criticar isso? Aí você vai lá pro penduricalho. Nossa, vai, continua. Nós nos unamos para fazer um debate sobre várias questões. A questão do orçamento, a questão das CPIs, a melhoria de uma série de elementos da legislação, da nossa relação com o próprio poder legislativo e executivo. O modelo está muito disfuncional. Toda hora que se precisa, vem ao Supremo Tribunal Federal. E depois se diz... Isso leva a um paroxismo, a um paradoxo. E depois se diz: o Supremo está intervindo demais. Ministro, eu acho que a gente pode procurar os endereços do caso Master, onde quer que a gente queira, e o papel da imprensa. Ele tá tomando Monjaro. Ele tá tomando Monjaro. Não tá? Olha. Uai, mas deixa ele. Não, estou falando, ele tá com cabeçona de Monjaro. Vai lá. Tem medo de código de ética, coisa
nenhuma. Que se diga... Não, que ele possa calar os ministros nesse tipo de manifestação. Eu acho que terá que ser adaptado, porque houve um certo entusiasmo juvenil dizendo nós vamos ter um código de ética alemão. E aí eu até me dei a pachorra de comparar o texto do código alemão com a nossa legislação. E tem muitas coincidências. Agora, a tradição alemã de jurisdição constitucional é diferente da tradição brasileira de jurisdição constitucional. Então, se for adotar o Código de Ética para o Supremo Tribunal Federal, a censura que eu fiz ao Código de Ética do Fachin foi ao momento, a escolha do momento, quando se discutiam questões internas do Supremo Tribunal Federal, eu disse, não foi feliz na escolha do momento. Nos Estados Unidos adotou-se justamente isso por um momento ruim. Por causa das denúncias contra Alexandre de Moraes. No momento que surgiu a denúncia contra Alexandre e contra Toffoli e debates disso, aquilo pareceu um aproveitamento para, inclusive, não discutir uma série de questões que nós temos no judiciário. Não era um bom momento, ministro, justamente porque vamos colocar aqui, o ministro Alexandre Mônica, não é um bom momento, sabe por quê? Por uma razão simples, não se aprova nessas circunstâncias. A gente pode ter as ideias mais interessantes e elaboradas para as finalidades as mais diversas. Agora, se eu quero aprovar, eu preciso de unir o colegiado. Por que não discutir? Só porque eles estavam sendo... Não era justamente aquele o momento de se aprofundar essa discussão? Quando você tem um ministro que tem muitos méritos reconhecidos por uma parte do Brasil, pelo menos, não tinha nenhuma mas que tem uma mulher que fez um contrato... Mas não havia nenhuma proposta a propósito disto. Na verdade, era um tipo de cobertura de fumaça. Pausa. Mas, obviamente, que isso... Vê que o Gilmar Mendes, ele tá num corner ali, porque primeiro ele fala que não é o momento de se aprovar aquilo, porque não seria aprovado. Falo, mas não é justamente o momento de você discutir e aprovar? Não. Aí ele critica o conteúdo. Não, porque o Código de Ética não tratava daquilo, mas tratava. Né? Ele interrompe a jornalista, não deixa nem ela terminar a pergunta, faz um interrupting, né? E ainda por cima muda o mérito do que ele tá falando. Vai lá. Isso não ia reunir o colegiado, não ia reunir votos. Eu não tenho medo de código de ética, coisa nenhuma. Próximo. Vamos lá. Ixi, mano, esse acho que pegou fogo, hein? Ó a cara. Seu tempinho, internet. Outro inquérito que também foi acusado de perpetrar muitos abusos, que foi o inquérito do golpismo, o inquérito do 8 de janeiro. Se a gente pega, por exemplo, a delação do coronel Cid, né? Esta delação teve 5 versões, ele ficou 3 meses preso, depois ele foi solto, fez o acordo, depois ele voltou para a prisão. Foi uma delação de idas e vindas, né, que teve bastante polêmica. A gente não vê, quando o senhor faz referência aos excessos, o senhor sempre inclui a Lava Jato e nunca inclui o inquérito do golpe. O senhor acha que esta métrica não deveria ser estendida também ao inquérito do golpismo? Bela pergunta. Na Lava Jato eu participei do julgamento. Como estou participando agora deste caso da Compliance Zero. O outro caso ocorreu na primeira turma. Pausa. E eu sou... Nossa, cara, assim... Foi o pior início de resposta pra ele. Porque o Gilmar Mendes dá opinião sobre tudo. Tudo. Aí ele começa a falar, não, eu não participei desse julgamento. Eu era da primeira turma, eu sou da... E daí? Você é da instituição STF. E a pergunta é sobre o duplo padrão pra você julgar o golpe, pra você julgar o outro golpe, que é do Vorcaro, com eventualmente envolvimento do ministro Supremo. Não, esse aí eu não participei. Aí vamos ver onde ele vai agora. Vai lá.
Acompanhei pelas suas críticas ou suas análises pelos jornais. Então, a rigor, e vi e louvo as reclamações que foram colocadas sobre essa temática, num tema que, como você sabe, divide muito o país, porque aqui havia muitas divisões. E eu conheço um pouco da história e do processo. Não tenho a visão de que aqui tenha havido abusos na investigação. Ministro, trazer um outro inquérito que também foi acusado de perpetrar muitos abusos, que foi o inquérito do golpismo, o inquérito do 8 de Cara, que absurdo, cara. Que absurdo, né, cara? Como é que pode, né? Assim... eu vou falar uma coisa pra você. O Gilmar Mendes, ele é um dos ministros mais inteligentes do Supremo, tá? Ele realmente é um gênio. Todo mundo do mundo acadêmico sabe que o Gilmar Mendes é incrível. Eu acho que ele tá ficando mais velho. Eu acho que ele tá perdendo as habilidades, cara. Porque ele não respondeu nada bem. Assim, zero. Zero perguntas foram bem respondidas. Deixa eu ver isso aí, vai lá. A minha impressão é que a delação é uma página virada. Que uma delação que atemoriza tantas pessoas poderosas, ministro Supremo, grandes lideranças do Congresso, o Executivo, não vai sair. O senhor, com a experiência de poder que o senhor tem em Brasília, o senhor acha que tem alguma chance dessa delação sair? Eu tô achando que a gente está falando de algo aqui que já não... E quando o senhor fala que a gente não tem cultura para delação, também os estímulos que às vezes podem ser dados. De se entrega um pouco da delação, mas apostando que uma mudança no futuro possa gerar isso também. Eu só queria antes que o senhor respondesse. O senhor acha que essa delação sai? No atual momento parece que você tem razão, mas as coisas podem mudar. Eu não vou assumir nenhuma posição em relação a isso. Mas a minha impressão é que a Não, só uma coisa. Volta lá. O letter é assim: Gilmar admite no Roda Viva que delação de Volcara pode ser abafada por meio de poderosos. Ele não falou nada disso. Não mesmo. Ele não falou nada disso. Você vê como o Brasil é um país merda? Você vê, o ministro tá fazendo só cagada, só tá falando merda. É um monte de escândalo de corrupção ali que é tudo um monte de merda. Aí você vai noticiar um fato importante. Aí você mente. Você vê como a gente dá poder pra esses caras? Porque o ministro poderia, inclusive, censurar essa publicação, falando ele está falando algo que eu não falei. E ele não falou. Ele não falou. Você entende como é difícil, cara? No Brasil tudo é sempre dicotômico. Aí eu vou falar contra a publicação. Então você está a favor do Gilmar Mendes. Não estou, cara. Só que não é assim que se combate o Gilmar Mendes. Cara, a história da nossa vida dos últimos, 8 anos é isso. Falando, cara, o que o Bolsonaro fez tá errado. Então você é a favor do PT. Não! Só que não é assim que se combate o Bolsonaro. Tudo bem. Então, o Bolsonaro tá fazendo golpe de Estado. Então você é a favor do que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Não! Só que não é assim que se combate o Alexandre de Moraes. Cara, é muito difícil, bicho. É muito difícil. É tudo muito errado. Sabe, você não sabe nem por onde começar a consertar as coisas. Não dá uma raiva do caralho, velho? Tá. Ele não falou aquilo, cara. Ele não falou aquilo. Vai lá, deixa eu ver mais. Constante perseguição pelo clickbait. Eu acho que é uma tarefa difícil. É um trabalho difícil. E por isso é importante que se paute por uma métrica. É importante que não se repitam os erros do passado. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, se disse, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. Pausa o aqui. acordo é entre ministério... Outra coisa. Gente, vamos lá. Olha o que está acontecendo. Você acha que é prudente, no Brasil, um ministro do STF ir para um programa de televisão tecer críticas públicas a outro ministro em outro relatório? Você acha que isso é positivo para o país? Um ministro da Suprema Corte apontar erro crasso de outro ministro em outra... Cara, que loucura, bicho. Que loucura, cara. É muito ridículo isso, cara. É muito ridículo isso. A gente não pode ter
uma Suprema Corte que se comporte assim. Um ministro vai num programa de televisão apontar o erro do outro. E o mesmo ministro, quando lhe perguntado sobre o Alexandre de Moraes, não, eu não sou dessa turma, eu não vou julgar. Caramba, velho. É um show de horror. É um show de como não se comportar. É um show de erros de postura. É um show de tudo. De hipocrisia. Olha como ele tá errando ali. E o outro? O outro eu não vou opinar porque eu não participo. Mas você também não participa desse? Nossa senhora, cara. Vai. Pera aí, só um minutinho que eu tô só dando uma ajeitadinha aqui em você pra ajudar os nossos corteiros. Vê se fica melhor. Me manda, faz um favor, me manda esse vídeo no privado. Esse especificamente? É. Público. Faz um favor, manda todos. Do Gilmar. Você me odeia? Não, eu te adoro. Faz essa pro tio, vai. A Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Nossa, cara, que país horroroso, cara. Que país horroroso. Que país horroroso. Hã? Tem seu comentários enquanto eu tô te mandando. Não, é o que eu tô falando, cara. É muito ridículo isso, cara. Aí a gente fala, cara, não é nem que o Brasil tá no caminho errado, o Brasil sequer tá no caminho. Você imagina, assim, sei lá, um ministro de uma Suprema Corte de algum país envolvido dando uma entrevista, citando erros do outro ministro da mesma corte? Cara, você não tá falando não é uma casa... O STF não é uma casa política. O STF não tem que levar embates ao calor público. O STF é uma casa técnica. Eles são os guardiões da Constituição. Eles têm uma função: guardar a Constituição. É impressionante como no Brasil nada é do jeito certo, cara. Nada é do jeito certo. Nada. É tudo bagunçado, é tudo horroroso, é tudo fora do lugar. É muito foda, cara. Nossa, que coisa horrorosa. Como estamos de